palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, na página 1295, versículo 26. Mateus 10, página, desculpa, minha página é outra. Mateus 10, 26, página 1295. É isso mesmo? É a mesma, a letra é maior, mas é a mesma. Versículo 26. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei-antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Em cada celebração, com certeza, Deus tem algo específico para nós. Isso é unção do Espírito Santo pela igreja, através da liturgia. Deus sabe o que se passa no coração dos seus filhos. Ele, como pai, quer cuidar, quer acolher os seus filhos. Nós ouvimos um profeta aqui, ele está angustiado, porque está cercado pelo mal. Ele está com medo. Tem medo de não poder viver a palavra de Deus com intensidade, não ser fiel. E tem medo daqueles que o perseguem, porque ele quer fazer acontecer a palavra de Deus. De um lado, ele se sente pressionado pelo dever, pelo desejo de colocar em prática a palavra de Deus, de anunciar a vida e denunciar o pecado, mas ao mesmo tempo é cercado por aqueles que não querem escutar a palavra de Deus. O que fazer então? Ele tem certeza de que Deus está cuidando dele, que Deus virá em seu socorro, que ele não precisa ter medo, que ele pode confiar em Deus e que ele pode continuar a sua missão, que vai dar tudo certo. Nós estamos num mundo marcado pelo medo. Nós temos medo de tudo. Aliás, os pais começam a colocar medo nos seus filhos assim que eles começam a falar ou mexer em alguma coisa. Se você fizer isso, o bicho-papão vem pegar, no escuro você não pode andar. Falta muita sabedoria para nós, pais, que não sabemos educar os nossos filhos e queremos que por medo eles deixem de fazer alguma coisa. E eles não conseguem então entender nada. Eu estava pensando nessa situação do medo como que é uma coisa angustiante. Em algumas situações mais graves. Medo do escuro, o adolescente tem medo daquilo que ele vai enfrentar agora com a mudança do seu corpo. Os jovens têm medo do futuro. O pai e a mãe têm medo de não conseguir conduzir a sua família. O medo de poder sair na rua agora, não é? E ser assassinado. Mas existem outros medos dentro de nós, que é fruto realmente do pecado. O pecado é que gera o medo no nosso coração. Por isso ele perturba a nossa vida. E ontem à tarde, fazendo visita na UTI do Hospital das Crianças, eu estava vendo lá o Raniel, uma criança de 5 anos. Teve de ir para a UTI, está com leucemia
muito grave. Ele sentado naquela cama lá, uma criança de 5 anos, longe do pai e da mãe. O padre chega, tenta conversar, ele não se move, ele é muito medo de estar no UTI, uma criança de 5 anos, longe do pai e da mãe, no momento que ele mais precisava do pai e da mãe perto. Medo que a gente não vê, medo que a gente não percebe. E o medo com certeza gera uma impotência em nós. Imagina aquela criança, como ela se sentia naquele lugar. Chega o enfermeiro, agora chega o padre, quem vai ficar comigo, como é que eu faço? E quantas crianças naquela situação. E aí quando eu ia saindo da UTI, para dar bênção em outro quarto, a criança já ia subindo para a UTI também. E a gente viu o medo da mãe, do pai chorando, medo do filho não resistir, medo da infecção ser maior. E eu pensava comigo mesmo, né? Se eu tivesse poder para isso, ia fazer um decreto. Fica proibido não ter médico no hospital no final de semana. Porque diante do medo de um pai e de uma mãe, não tem médico para atender, para socorrer. Então o nosso medo só aumenta. Por isso Jesus vem no Evangelho dizendo: não temais, comigo vai dar certo. Podem até matar vocês, mas eles não podem prejudicar vocês, porque vocês pertencem a mim. Então a nossa segurança, a nossa força está realmente no nome do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Salvador. E nós vimos aqui em Romanos, vocês podem olhar comigo, em Romanos capítulo 5, na página 1457, versículo 12. Vamos comigo. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Uma herança negativa, o pecado. E vocês perceberam que é o pecado que gera o medo, sim ou não? Adão e Eva estavam no paraíso, felizes, não estavam felizes? Quando eles pecaram, qual o primeiro sentimento que eles tiveram? O que eles fizeram? Se esconderam. O medo nos esconde, nos afasta de Deus. Quando eu estou com medo, eu estou bloqueado, eu não consigo rezar bem, eu não consigo caminhar bem. Por mais que eu queira manifestar minha fé, é difícil ainda, eu não consigo fazer com toda clareza. E Adão e Eva se escondem. E eles passam isso para nós. Nós herdamos o medo dos nossos pais. E o mundo marcado, infelizmente, pelo medo o tempo todo. Medo. Algumas pessoas têm até pânico já, com tanta violência que anda acontecendo. Mas a grande violência é não estar na presença de Deus. É justamente isso, não estar, não permanecer na presença de Deus. Então, pelo pecado entra o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele entra e cobra um salário. Ele quer ser recompensado por isso. Ele te dá a sensação de prazer, de bem-estar, mas você tem que pagar por esse bem-estar, por esse prazer que você está tendo. Quem sabe no adultério, você vai pagar o preço de perder a sua família. Usando a droga, de perder o seu equilíbrio. Pode ter certeza que cada prazer que o pecado traz para a sua vida, em qualquer circunstância, o que vai acontecer? Você vai pagar um preço por isso. Não é isento de preço. Olha o que Deus faz conosco, versículo 15. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e benefício da graça obtida por seu homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Com dom gratuito. Qual é o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? Não é a vida. Vocês estão entendendo? É só a vida. É a vida eterna. O dom de Deus é a vida. O dom do pecado para quem permanece qual é? A morte. Só a morte. Todos vamos morrer ou não vamos? É só a morte. Morte eterna. E essa noite perdi o sono. Fiquei a madrugada toda pensando e angustiado com isso. Na nossa falta de conversão. Uma coisa impressionante como a gente perdeu o temor a Deus. Eu como padre, você como leigo, na sua condição. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje só tem razão na falta de temor a Deus. Eu falo uma coisa para vocês aqui, mas ali eu faço diferente. Você faz a mesma coisa. Eu finjo e você também finge. Nós estamos numa fé de conveniência, que não vai dar certo de jeito nenhum.
O preço vai ser cobrado, vai ser a morte eterna para cada um de nós. Nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus, e por isso o mundo está mergulhado no medo, na morte, porque só Jesus é capaz de nos dar a vida e a salvação. Então precisamos voltar a nossa vida para Deus, olhar para Jesus, tomar decisão. Nós falamos com muita facilidade, nós proclamamos com muito entusiasmo com os nossos lábios, mas a gente não vê esse mesmo entusiasmo, esse mesmo fervor nas nossas atitudes, gente. Estou falando como pai, que amo vocês, não é para condenar não, fala a partir da minha vida. Nós estamos muito distantes de ser o que Deus quer. Precisamos converter o nosso coração, precisamos mudar de vida enquanto é tempo. Se nós chegamos a esse ponto, é para não continuar mais, é para retomar a nossa vida, para ter uma direção nova, que realmente só Deus pode dar para cada um de nós. E a grande necessidade nossa hoje é conversão, não tem outra necessidade. Se alguém mata uma pessoa a qualquer momento, tem temor a Deus? E quando eu falo mal de você, eu estou tendo temor a Deus? Não. Nós perdemos o temor a Deus. Por isso eu, como padre, levo a minha vida do jeito que eu quero. Ninguém está vendo mesmo, naquele lugar ninguém vai perceber, mas Deus está vendo. Deus sabe o que nós vivemos ou deixamos de viver. Enquanto você não tiver consciência de quem é o Senhor, é Jesus, você vai continuar fazendo o seu jeito para as pessoas e vai achar que você está 100% certo. Só que o seu pensamento sempre não é de Deus. Ele só é de Deus quando você está na unção, no poder e na graça realmente do Espírito Santo. Aí eu começo a entrar em conflito. Eu vou dar testemunho até, não é para condenar não, que eu sou até pior. Eu tenho andado muito nas igrejas para fazer casamento, às vezes não faço o que façam outras igrejas. Eu percebo parte de mim a falta de zelo pela casa de Deus. Coisas básicas. Onde não tem temor, não tem zelo, não tem vida, não tem plenitude. Se o esposo tivesse o temor de Deus no coração, ele nem ia passar pelo pensamento em trair a sua esposa, e ela também. Só de passar, ele ia tremer, ele ia clamar pela misericórdia de Deus, não ia ficar alimentando o pecado, alimentando a prostituição. Mas nós estamos tratando Deus como tratamos os homens de hoje. 2, 3 caras, eu não sei nem quantas caras são. Uma coisa assim, eu nem consigo explicar. Ao mesmo tempo que eu estou aqui todo intenso com a minha irmã, falando com ela, virou as costas, com a mesma intensidade eu acabo com a vida dela. Nós somos poucos a escolher o reino de Deus. Então vamos ter uma atitude de mudança de vida e dizer não ao medo e sim a Deus. Vamos ver o Evangelho, como isso é possível? Em Mateus capítulo 10, versículo 26. Vamos comigo repetir os versículos. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. Tudo vai ser revelado, mesmo depois da morte daquela pessoa. Tudo vai ser revelado. E o justo juiz quem é? Deus. Quem é o justo juiz? Nesse mundo a verdade é uma coisa muito difícil de ser encontrada, porque nós não temos coragem de vê-la plenamente. Mas a verdade é Deus, então ela pode ser encontrada, no sentido decisão de vida, não é? O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. A verdade é para ser proclamada, é para ser conhecida. Qual é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem está com Ele não precisa ter medo. Presta bem atenção nisso. Versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Repete esse pedacinho para mim. Aqueles que matam o corpo. E com toda a tranquilidade, olha bem para mim. E quem vai escutar essa pregação depois também, responda com sinceridade. Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que eu e você tem? De sair para a rua e alguém nos dá um tiro. Nós estamos com medo de perder a nossa alma? Não.
As nossas atitudes são de pessoas que não têm temor a Deus. E por isso, o lugar não é de Deus onde nós vamos estar. Mas eu acho que é um grande problema também. Pela nossa falta de oração e de intimidade com o Espírito Santo, nós não acreditamos na existência do inferno enquanto realidade. Não, nem do céu. Achamos que é aqui mesmo do nosso jeito, da nossa maneira. Só que não é assim. Existem duas realidades definitivas na nossa vida. Quais são as duas realidades definitivas? Quais são? O céu e o inferno. Eu tenho pensado muito nisso. Cada povo tem um governo que merece. Cada pessoa tem a vida que merece. Eu não concordo com isso. Vocês concordam? Não. Qual é a vida que Deus quer para você? Vida plena. Qual é o governo que Deus quer para nós? Honesto e justo. Nós temos aquilo que nós escolhemos com a nossa vontade, com o nosso desejo. Nós temos a vida eterna se nós escolhemos a vida eterna. Só que tem que pagar um preço que nesse mundo ninguém está querendo pagar. Aqui é prazer a qualquer jeito, a qualquer instante. É prazer pelo prazer. Enquanto nós não morrermos para nossa vontade, não vai ter jeito. Então não temam. Ontem mesmo, na festa junina, uma menina perdeu o celular. Mas ela chorava desesperada, como se fosse a vida dela. Enquanto não encontrou o celular, ela não ficou em paz. A minha vida está no celular, ou está no carro que você de repente bateu, ou a sua vida está escondida em Cristo. Por isso essa vida tem que ser carregada em vaso de barro, para você saber o valor dela. Se você tem confiança de que não vai quebrar aquele vaso, você leva a vida de qualquer jeito, sim ou não? Imagina sua vida está dentro de uma panela de ferro. Vai ter cuidado com ela? Não vai quebrar mesmo, é ferro. Pode jogar no chão que não quebra. Mas coloca algo precioso dentro de um vaso de barro. Coloca seu casamento dentro de um vaso de barro. Coloca o seu trabalho. Coloca a sua fé. Vê se você não vai ter zelo, porque se cair vai rachar mesmo, vai quebrar. Pode virar pó. Então é preciso essa disposição nossa de oração. E nós estamos com medo o tempo todo de fisicamente perder a nossa vida. Vou repetir o que o profeta já dizia: não temam as pessoas que podem matar você, tema aqueles que podem prejudicar você, ou seja, que podem tirar você da fé, da presença de Deus. Continuando: temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vende 2 passarinhos por um aço? No entanto, nenhum cai por terra se é vontade de vosso Pai. Basta a gente ver Mateus 6. Olhem as aves do céu, os lírios do campo, não trabalham em fio, são alimentados, se vestem com beleza. Ou seja, a cada dia basta o seu cuidado. Nós estamos sempre com medo de amanhã, com medo depois da manhã, sempre com medo. E a gente não vive hoje, não vive o que Deus tem para cada um de nós. E não somos um povo capaz então de sorrir, de ter alegria, de ter esperança. 31. Não, repete isso, não temais, coragem, não temais, coragem, pois bem mais que os pássaros valeis vós. Quem vale mais do que um pássaro? Quem? Você. Você sabia que você não é o único, inestimável, mais do que os pássaros e do que tudo que existe? Não temais. 32. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Vocês não podem ter medo. Se vocês tiverem medo, vão ficar escolhendo palavras, vocês não vão ter coragem, e vocês não vão proclamar a verdade, nem sentado num banco, muito menos em cima de um telhado. Porque em cima de um telhado as pessoas vão ver quem está gritando. Há um louco lá gritando. No meio da multidão, você até se disfarça. Mas em cima de um telhado, todos são capazes de identificar você. Sabem que você que está dizendo que Deus é o Pai, que Jesus é o Senhor, que nós somos templos realmente do Espírito Santo. Então, por favor, a palavra de ordem para nós nesse momento é que nós não tenhamos medo. Mas nesse mundo teremos muitas aflições, sim ou não? Muitas aflições. Muitas aflições. Algumas dessas aflições
são maiores do que Deus? Existe alguém, alguma coisa maior do que Deus? E por que tanto medo? Por que tanto medo? Sabe por quê? Porque nós não somos amigos de Jesus. Nós não somos amigos de Jesus. Se eu soubesse quem é meu verdadeiro amigo, o amigo que eu tenho do meu lado, que me ama de verdade, que se interessa por mim, que cuida das minhas dores e minha alegria, eu caminharia seguro, mesmo diante dos homens sendo perseguido o tempo todo, porque eu sei em quem coloquei a minha esperança, a minha confiança. Esse medo não pode continuar nos nossos olhos, na nossa face, na nossa vida, porque a nossa alegria vem do Senhor. Ele é o autor da nossa alegria, da nossa vida. É o Senhor que está dizendo isso para nós. Não tenho medo, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu volto a insistir. A maior necessidade minha e sua hoje, sabe qual é? Encontrar Deus. Às vezes eu escuto cada coisa, mas cada coisa, que por omissão, eu nem sei porquê, que eu fico calado. É muito grave o que anda acontecendo conosco. Nós somos parados no tempo. Teve Corpus Christi, não foi isso? A celebração de quinta-feira. À tarde teve uma celebração na Praça Cívica. Senhor, não teve uma celebração? Me falaram que tinha mais ou menos, eu não fui, por causa da cirurgia, 4.000 pessoas. O que vocês acham disso? Eu acho uma vergonha. Eu acho falta de visão espiritual. Eu acho irresponsabilidade nossa, que somos dirigentes da igreja. Um evento da arquidiocese, não que tenha de ter mais ou menos, mas por ser um evento da arquidiocese, devia ser no Serra Dourada e seria pouco ainda. Então falta o interesse meu e o interesse seu também. Porque nós somos tão desmotivados que nós não damos passo para mais nada. Se nós não retomarmos a nossa vida de oração, pode ter certeza que um dia você vai estar face a face com Deus. E nesse mundo, não é como a gente pensa. A mãe nunca imaginava, nunca, quando ela vai ser mãe, nunca, não tem uma mãe ou um pai que imagina isso, que um filho pode morrer antes. E acontece todos os dias isso. A ordem natural é que nós somos de Deus. Aqui neste mundo, depois que entrou o pecado, tudo se inverteu. A gente olha para a cruz, escuta Jesus dizendo: não tenham medo, eu venci a morte. Não tenham medo, vocês são cidadãos dos céus. Lá em Romanos diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Foi tragada pela ressurreição de Jesus. A morte foi tragada, foi tomada pela ressurreição do Senhor. Só que nós não estamos levando a sério esse tempo que nós estamos tendo. Próximo final de semana encerra o primeiro semestre. Metade do ano terminou. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Precisamos acordar para a nossa conversão, para escutar a voz de Deus dizendo: não tenham medo, mas tenham fé. Tenham o quê? Fé. E a fé, ela vai mudar a nossa vida e será sempre a nossa vitória. Feche os seus olhos um pouquinho e diz: Pai Santo, tira a minha vida desse marasmo, desse comodismo. Essa fé que eu tenho vivido não serve para muita coisa não, nem para a minha própria vida. Acorda-me, Senhor, nesse tempo de graça, nessa Eucaristia. Espírito Santo, com o teu poder, com a tua unção, desperta o meu coração para acolher Jesus como Senhor, como Salvador. Eu te entrego, Jesus,
todo medo que está dentro de mim, até o medo de falar sobre isso. Tira de mim, Espírito Santo, toda a insegurança, toda a inquietação. Por favor, Espírito Santo, sela dentro de mim a tua coragem, a tua decisão pela vida eterna. Amém.